Legal, legal, amigos internautas conectados na live Web TV Status, 20 horas e 15 minutos, num oferecimento de Ótica Pelotense. Hoje, 20 de dezembro de 2019, estamos aí há 4 dias, na verdade, não posso dizer 5, porque o 15 não, estamos aí há 4 dias do Natal, né? Da data mais importante do ano, né? No Brasil e grande parte do mundo, né? Mas enfim, para não perdermos o hábito de todos os dias não, né? Mas agora com o encerramento aí estamos quase ao término do ano e claro que agora as coisas ficam mais cadenciadas, terminado aí os campeonatos de futebol de campo. Agora vem nos próximos dias, já a partir do dia 12 de janeiro, né? Estaremos aí com a cobertura do campeonato do interior, em breve também o campeonato de Big Soccer. Começa a chuva nesse instante em Santa Vitória do Palmar, para uns abençoada, para outros nem tanto. Já tem gente que obviamente passa a queixar-se em decorrência que precisa obviamente trabalhar, o pessoal da construção civil, obviamente quem trabalha na rua quer que chova na noite, como agora, mas que amanhã as coisas já estejam bem, né? Para que o pessoal consiga trabalhar. Aí quem trabalha efetivamente ainda aos sábados pela manhã e quem está tocando, né? Tem gente aí com 2, 3 obras, né? O pessoal da construção civil, que se diz o pedreiro, né? Da obra pequena, das grandes construções, nem tanto porque você consegue, obviamente, organizar paulatinamente, você não tem grandes perdas. Mas o pessoal que trabalha efetivamente como servente de pedreiro, ou como um pedreiro que trabalha nas obras pequenas, por fora, não que evidentemente não sejam serviço também, mas eu digo assim, no montante, né? O pessoal trabalha pegando uma obra aqui, outra ali, corre para terminar, amanhã de manhã certamente vai estar trabalhando, né? Os sábados de manhã o pessoal trabalha e de tarde, obviamente, ao meio-dia, ali 11h30, faz o pagamento para os seus serventes de pedreiro e assim volta tudo na segunda-feira. Então o pessoal amanhã quer que trabalhe, né? Quer que tenha um dia de trabalho, e se nós tivermos mais um dia de chuva, teremos aí um probleminha para quem trabalha na construção civil. Já o pessoal da pecuária está feliz da vida, né? Aí, raios e trovões nesse instante, né? E boa parte, né, do Rio Grande do Sul, nas fronteiras aí com o Uruguai e com a Argentina, as informações são de que teremos aí grandes temporais, né, com alertas inclusive das defesas civis. Hoje, na última live da semana, eu particularmente não estava tendo esse comprometimento de fazer todos os dias live, eu já estou mais na linha de entrar em férias, né? Então estamos indo aí com prioridade para segundas-feiras e obviamente que a partir de janeiro nós iremos apenas com as lives todas as feiras até chegada de março, que aí posteriormente viremos com as lives todos os dias da semana. Hoje nós vamos somente fazer algumas informações com referências a alguns questionamentos que as pessoas me fazem, né? Eu estou muito contente com os questionamentos que as pessoas me fazem, com as abordagens que eu tenho sido questionado na rua aí, e eu vou falar um pouquinho. Antes, porém, eu vou trazer o boa noite da Dama de Ferro da Rádio Status, principalmente que agora começou a delirar e a sonhar que manda, né? Com esse cargo de diretora da live. Então chega aí com a nossa rede de anunciantes e o teu boa noite, Tamírias. Boa noite, Adilson, boa noite ao nosso público, né? O pessoal que nos acompanha em mais uma live aqui na Web TV Status. Muito obrigada a todos. Vamos agora então à nossa rede de anunciantes. Casa Repesca, o shopping de artigos esportivos da região. Ótica Pelotense, valorizando o seu bom gosto. Point Lanches, o número 1 da City, referência na Barão. Sayonara Barbershop Elombre, porque o homem de bom gosto exige o melhor. Distribuidora de bebidas Limas, servimos bem para servir sempre. Agropecuária Gaúcho, tudo o que o homem do campo precisa. WWN Fibra Ótica, internet na velocidade da luz. Pioneiro Veículos, revenda de carros multimarcas, novos e seminovos.
Prato Feito, restaurante e lancheria, aquele do Fanca, bem pertinho da rodoviária. Imobiliária de Negre, no campo ou na cidade, competência é a nossa identidade. Construtora Santa Clara, aquela do Ico. Panificadora Santos, ali em frente ao Banco do Brasil. Brião Gás e Água, ligue 3263-4040. Santa Vitória Veículos, dê asas aos seus sonhos com conforto e qualidade. RC Móveis, móveis de Gramado, o padrão de qualidade que você merece. Oficina e loja de bicicletas Gurizinho, pedalar faz bem para a saúde. Fruteira Tutunguinha, feira completa e novinha para toda semana. Mercado Santa Maria, a tradição que você conhece. Agilson. Lembrando que está com a gente também, Agilson. Mercado Passos, aquele que atende você quando todos fecham. Sinuelo Agropecuária, parceira do Homem do Campo. Fone 3263-6701. Chama Gás, 20 anos atendendo a comunidade santa vitoriense. Ligue 999-344250. Pode ligar a cobrar. Agilson. Muito bem, Tamires. E a partir de segunda-feira estará conosco também, Cred Sim, né? Se Deus quiser, da nossa querida amiga Larissa Clavijo e do Rodrigo Jardim, né? Que está sempre viajando aí. Quero crer que esteja para a América Latina nesse instante, que costumeiramente ele costuma vir aqui na live, né? Estar sempre presente, deixar aí a sua mensagem, o seu carinho para conosco. Então, um grande abraço ao Rodrigo Jardim, minha querida amiga Larissa Clavijo e a Cred Sim, né? Toda a sua equipe, que dentro em breve, a partir de segunda-feira, se Deus quiser, estará conosco aí nas transmissões na live e, obviamente, fazendo parte da rede Status de Comunicação. Seja muito bem-vinda a Cred Sim, como também nosso amigo Tutunguinha, o Márcio Tutunga, né? O Márcio Tutunguinha, o pai do Tainã, né? E que agora já estava fazendo parte, já fazia parte nas nossas transmissões esportivas, mas agora evidentemente partiu desde o dia 15 aqui conosco na live da cidadania. Então, muito obrigado às empresas, aos nossos amigos. Eu hoje, inclusive, conversava um pouquinho com o Tutunguinha e rememorando coisas fantásticas, né? Tanto do meio político, do meio do futebol, do meio da cultura musical também, dos nossos ídolos dos anos 80, das grandes discotecas, que hoje já não existe mais, né? Mas enfim, um grande abraço ao Márcio Tutunguinha, da Fruteira Tutunguinha, mais completa da cidade, aí sempre com, além, não apenas hortifrutos granjeiros, né, legumes, nada disso, né? Tem ali também a questão aí já de secos e molhados, está virado um shopping, um shopping, melhor dizendo, aí, de Santa Vitória do Palmar, né? Shopping aí de secos e molhados, e me esqueci a outra parte que a gente costuma dizer, não é alimentos comerciais. Hortifruti. Hortifruti, mas secos e molhados. Tem uma coisa que a gente costuma dizer aí. Isso aqui está quase um supermercado já, está muito bonito aí, uma variedade muito grande, muito bom atendimento, obviamente, ele sendo prestativo ali também para auxiliar as pessoas no carregamento das bolsas, mas enfim, parabéns aí, não apenas porque está conosco, né? Porque antes já prestava um grande serviço, em breve estará no Hermenegildo, dentro em breve estará já no Hermenegildo aí a Fruteira Tutunguinha, do meu querido Márcio Cava, né? É isso. Pessoal, muita gente me abordando na rua para que eu tecesse, ou para que eu teça alguns comentários sobre alguns boatos, ou se, pode-se dizer assim, boatos que andam a ser comentados aí pelas redes sociais e algumas rodas de conversa. E as pessoas muito me perguntam o que eu sei e se eu não vou emitir alguma opinião para que alguém, por exemplo, possa fazer uma tese, criticar ou elogiar alguma coisa nesse sentido. Essa linha é muito temerária, né, no meu sentido de ver, esse trabalho assim de boatos, assim, como eu trabalho efetivamente com dados específicos do que efetivamente eu sei, na live da cidadania, as pessoas, graças a Deus, eu tenho uma fidelidade hoje já de amigos internautas que me privilegiam, né, com a audiência em função da veracidade do que a gente coloca. Todas as informações que nós passarmos na live, você certamente mais cedo ou mais tarde vai se deparar com a realidade do que eu falar aqui.
Eu jamais virei para a live para suscitar alguma coisa que eventualmente não esteja já acontecendo, em curso, né? Não esteja em curso, ou que efetivamente não possa vir a acontecer. Exemplo, nomes que a gente eventualmente cita como pré ou futuros candidatos, seja em qual as instâncias forem, se a gente cita é porque eventualmente, potencialmente tem as condições. Isso é um fato que a gente coloca aqui. Ah, mas tu citou lá um dia lá que o Jordano estaria na condição de ser candidato e ele não quis. Ah, tu citaste que o Christian teria a condição de ser candidato e ele não quis. Ah, tu citaste que o Ney José teria a condição de ser candidato e ele não quis. São condições distintas conforme o entendimento de cada um. Eu nunca disse que seriam ou serão ou são. Eu digo que têm a condição de serem. Então essas situações as pessoas têm que diferenciar muito bem isso. Né? A gente coloca que as pessoas podem, é que as pessoas reúnem as condições para aquilo que a gente coloca. Estão regularmente dentro dos partidos inscritos, estão potencialmente com nomes que possam colocá-los em condição de apreciação de uma considerada ou de um considerável número de habitantes e que podem ser candidatos ou não, podem vir ser consagrados efetivamente eleitos ou não. Isso são outras coisas. Mas que eventualmente, potencialmente, as pessoas detêm as condições para serem, sim. E é isso que a gente sempre prima aqui. E num determinado momento, você lembra aqui que a gente colocou o engenheiro, o engenheiro agrônomo, né, doutor Cláudio Breyer Cláudio Fernando Breyer Pereira, né, o Batata, nós colocamos em algumas pesquisas ele como potencial candidato. Nunca que seria, mas como potencial, inclusive a chapa dos sonhos. Batata e Paulinho, lembram disso? Nós colocamos isso. E não era simplesmente uma condição, uma vontade efetivamente do veículo de comunicação para simplesmente ter audiência. Não, é que essa era verdadeiramente uma tônica. Havia um grande grupo do PT defendendo essa tese, torcendo para essa tese. Inclusive, na época, o então presidente, Nery Pinto Mirapalete, e o posterior, que agora atual presidente, doutor Alexandre Gabiati. Eles suscitaram aqui, e não apenas aqui, em todos os lugares, por onde passaram, a vontade de que o Batata fosse o candidato. E naquele tempo, naquele período, estou falando quase 6, 7 meses atrás, quase um ano atrás, ele detinha as condições para ser-lo. Estava sob júdice, sim, mas detinha as condições. Até que agora, nesse momento, ele não pode. Ok? Mas naquele período ele podia. Né? Então hoje a gente não pode, eventualmente, colocar o nome do Batata, ou alguns, por exemplo, como o Morrone, e alguns outros, né, que a gente tem, não se pode colocar, porque efetivamente já se tem uma decisão. De um órgão superior que nesse momento estão inaptos para concorrer. E aí é uma situação. Mas até que se determine essa situação há um período atrás onde nós fazíamos as pesquisas, obviamente que todas essas pessoas poderiam estar candidatos naquele momento. Então a veracidade do que nós colocamos se dá neste sentido. E a mesma situação é quando a gente aí confabula, não é? Ou faz as conjecturas de que este pode ser, aquele não pode, este vai para determinado partido, esse não. Quando eu coloco que alguém vai para um determinado partido ou estar saindo, se eu colocar aqui, você pode assinar embaixo, apostar quanto você quiser. Se quiser confiar, obviamente, na minha palavra, que você vai ganhar. Porque eu não vou tecer nenhum comentário, efetivamente dando a minha condição de palavra, se eu eventualmente não tiver certeza. As postulações é uma coisa, né? As insinuações, essas conjecturas, ok. Mas se eu afirmar, obviamente, você pode apostar, você pode cravar, você pode fazer o que quiser, porque eu não sou irresponsável de tecer algumas coisas nesse sentido, se antes eu não tiver as provas disso. Então, não foi diferente quando a gente disse que o republicano passaria a ter candidato, que teria uma cadeira no Legislativo, que eventualmente 2 vereadores poderiam, haveria um racha no PSDB, que eventualmente tinha um grande problema para o Jarinha ser candidato a presidente da Câmara, porque tem um grupo no PMDB que não quer o nome dele. Quando a gente coloca essas coisas, a gente tem convicção, tem certeza das condições.
E quando nós colocávamos aqui que o PDT estava em erupção e que havia um racha muito grande, uma turma querendo sair e outra ficar, é porque a gente tinha, evidentemente, as condições, tinha as provas do que efetivamente estava acontecendo. Nós não podia dar os nomes, não podia dizer o que estava acontecendo, e aí eu faltaria, obviamente, com até a confiança de quem efetivamente me dava algumas informações privilegiadas para que eu pudesse ter um norte, mas que eu não passasse a linha. Eu nunca disse que estava em curso uma discussão com o vice-prefeito Sidney Nunes das Neves, o presidente Jordano Pereira, o doutor Altieres, o doutor Volney. Nunca falei nada. Nunca falei, por exemplo, que o Sassi estava em conversações que de repente poderia ir para o PDT. Nunca falei, por exemplo, que alguns membros do PDT que conversaram com os 2 vereadores do PSDB para levá-los para o PSDB, aproveitando-se, obviamente, do momento da discordância. Eles estavam inconformes dentro do PSDB. Quem é que não lembra disso? Eu nunca falei quem eram os vereadores, quem estava arquitetando, nem que condições seria com os vereadores, embora eu soubesse, tivesse algumas informações. Eu nunca pude falar. Nunca falei, por exemplo, que os 2 vereadores já haviam acertado com a executiva, que estava tudo resolvido e todo mundo estava dizendo que eles iam sair. E já havia um pré-acordo que eles tinham a executiva entrou em cena e acertou tudo. Eu nunca falei, nunca disse, olha, eles vão sair ou não vão sair. Mas eu tinha algumas informações, mas não podia colocar. Mas quando eu digo, é porque eu já tenho, eu só não posso dar os nomes direitinho, nem tenho autorização, não tenho autorização do PSDB para dizer. Mas eu sabia algumas situações de como tinha se dado, como é que tinha acontecido a conversa, obviamente o pedido de desculpa dos vereadores que entenderam que tinham, obviamente, extrapolado um pouquinho as conversas todas que se deram. Eu tenho algumas informações, mas nunca pude levar no ar, não tenho autorização. Mas aí, se as pessoas vêm questionar, duvidar, bom, o buraco fica mais embaixo, Aí a gente tem que defender. E aí, nesse contexto, eu me sinto privilegiado quando as pessoas que acreditam neste poder de informações que a gente tem, de querer da gente uma situação para ter um alinhamento. Eu fico numa linha privilegiada e numa linha extremamente complicada. Porque no momento que eu me apoderar deste poder que está sendo conferido a mim, para que as pessoas a partir daí possam formatar suas ideias ou não, a partir das informações que eu trago para cá, tem um fator complicador, que é ter todas as informações possíveis para nortear discussões. Aí é um buraco que eu não quero entrar, porque senão, determinadas situações eu complico. Exemplo, eu sei que existem as conjecturas, conversações de quase todos os partidos de quem com quem. Até os nomes das pessoas. É óbvio que eu sei. Muitas das próprias pessoas que me dizem, olha, ontem nós estivemos lá conversando com tal partido, nós tivemos uma reunião na casa de tal, comemos tal coisa, tomamos um vinho tal, fulano de tal tomou uma cerveja tal, nós conversamos, assistimos a tua live enquanto tu estavas falando lá, nós estávamos reunidos e estávamos dizendo, poxa, tu estavas dando na moleira, era exatamente aquilo ali. Em determinada situação tu até nos facilitou, em outras complicou, porque tu botou uma informação que a gente não tinha ali. Porque no dia que nós nos reunimos o cara não falou. E se tu tinha essa informação é sinal que alguma coisa aconteceu. Mas o cara não disse pra gente, olha o fator complicador pra mim aí. Porque tem partidos que estão conversando, natural, não há nenhum crime nisso aí, é assim mesmo que se faz, a democracia é assim que se trabalha. Os partidos estão conversando, todos com todos. Todos com todos os partidos estão conversando. O que acontece? Às vezes, partido A conversa, promete alguma coisa, faz uma projeção, alguma coisa nesse sentido, e de repente vai conversar com outro, mas não disse que já tinha pré-acertado com aquele ali, alguma coisa. Isso é do jogo. Só que determinados partidos, eles me autorizam a dizer o que conversar, outros não. Outros apenas me contam para que eu saiba. É uma linha extremamente complicada aí. Eles me contam para que eu saiba e esperam ver o que eu vou fazer. Se eu sair daqui e faço um estrago para ter o primeiro ápice da notícia, obviamente que eu termino me ferrando. Mas não é isso, eles já sabem disso também, não trabalham comigo nesse sentido. Mas às vezes eles me contam para que eu tenha noção do que está sendo feito. Ok? Na medida em que não me pedem segredo, dizer, ó,
Na medida que me contarem e não me pedirem segredo, eu posso ter o direito aqui de fazer o que eu quiser. Se me pedirem um determinado segredo, como tem partidos, olha, isso aqui eu gostaria que falasse aqui só contigo, conversando em confiança, morreu aqui. E morre. Mas às vezes me contam uma coisa e não me pedem confiança. Eu venho pra cá e puf! Bom, já fiz alguns estragos aí. Já causei alguns tumultos e que bom. Né? Esse é o sentido da coisa. É exatamente isso que eu quero, criar tumulto, senão não tem graça nenhuma. E um tumulto extremamente interessante, que a partir das informações que a gente deu, e foi assim, eu posso dizer, uma das quais, né, que eu me orgulho, foi a informação de que o ICO estaria afiliado no Republicanos e não mais no PMDB. Isso ninguém sabia até então. Ninguém. Eu fui o primeiro a saber. Né? Mais um detalhe, que ele havia se filiado para ser candidato. Né? Que eu coloquei o seu nome como pré-candidato, de repente, eventual candidato a prefeito, mas ninguém sabia, muita gente até quis apostar comigo dizendo que ele ainda estava no PMDB, filiado ao PMDB e pior ainda, no diretório do PMDB. E algumas pessoas, inclusive membros de outros partidos e do próprio PMDB, me abordaram, dizendo que eu estava a cometer uma leviandade, fazendo sensacionalismo, esse tipo de trabalho denegria com a minha imagem, com a credibilidade da status. Eu fui assim, olho no olho, as pessoas dizendo para mim. Porque a informação que as pessoas tinham é que o ICO era do PMDB e mais, do diretório. E eu tinha plena convicção do que eu estava falando, que ele não apenas não estava mais no PMDB, como já filiado aos Republicanos para ser candidato a prefeito. Que posteriormente vai ser ou não, isso é questão, mas se filiou para ser candidato a prefeito. Mas até então, né, ali escondido, não podia eventualmente falar, até que ele aqui confirmou isso. Ele disse aqui sentado, né, não está aqui a poltrona vermelha, mas você lembra, a poltrona estava aqui, e ele disse, eu me filiei para ser candidato. Aí caiu por terra todas aqueles insultos que eu sofri por parte do PMDB, alguns membros do PMDB, e um monte de pessoas, né, que diziam que eu estava a cometer até fake news que eu estaria fazendo na medida em que eu não buscava as informações completas. E eu tive que matar no peito e para algumas pessoas dizer, eu jamais faria isso. Falei ríspido, né? Você está me confundindo, eu não sei com quem você acha que está falando ou pensa que está falando, mas está falando com a Gilson. Né? E aí, grosso, né? Falei estúpido e não fiz questão nenhuma de voltar atrás, conversar com as pessoas. Até que as pessoas, pô, desculpa aí, eu não sabia assim. As pessoas não saber, você não saber é uma coisa. Agora, querer colocar que eu não saiba é diferente o negócio. Bom, isso tudo rende algumas coisas boas e algumas coisas ruins. A boa é que as pessoas têm confiança no que eu estou falando. Se eu falo aqui, alguma coisa tem. Se eu afirmo, então as pessoas já sabem que é verdade, porque senão eu não faria, eu não sou leviano, eu não sou irresponsável, eu não busco o Ibope. Eu não busco milhões e milhões de visualizações, milhares e milhares de likes, centenas e centenas de compartilhamentos. Eu não busco nada disso. Eu busco uma única pessoa que acredite no que eu faço. Se não tiver ninguém, também não faz diferença nenhuma. Eu venho aqui e falo o que eu quiser, ponto. Se as pessoas quiserem assistir depois, ok, se não quiserem, também não faz diferença nenhuma. Eu falo para mim, tá? Para eu ter a condição de saber que eu estou fazendo algo positivo a partir do que eu me entenda necessário as informações para as pessoas. Ponto. Está rendendo? Sim. E há um outro problema, que é uma linha tênue, mas que eu vou tentar atender um pouquinho as pessoas. Não muito, não é muito, porque senão eu vou ficar refém da necessidade das pessoas, e isso eu não vou fazer. O que é refém das pessoas? É tudo aquilo que as pessoas precisam, eu tenho que buscar. Se tem que buscar uma informação todos os dias, a todo momento, para ter uma audiência, você tem que fazer. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer, eu faço de acordo com o meu galopar aqui. Né? Se tiver bom para as pessoas, ok. Se não tiver, infelizmente, eu vou ter que passar em branco, mas eu não vou ficar refém disso. Mas para atender um grupo de amigos, principalmente uma quantidade fiel de internautas que sempre me acompanham, eu vou tecer um pouquinho só de alguns assuntos que estão efetivamente no seio da comunidade. Um exemplo é a briga dentro do PMDB, do PMDB, perdão, a briga dentro do PT, que está na boca do povo, tá? A briga, claro, e os efeitos colaterais disso, né? E
essa situação do Paulinho ou não no PDT, né? O pessoal já largou aí, inclusive o vice-presidente do PSDB, do PT, largou inclusive uma nota aí os outros dias. E uma situação do Alex e do Jarinha. O pessoal me pede para que eu coloque, se eu consigo colocar alguma coisa que é para as pessoas possam seguir. Cara, eu vou arriscar, mas lembre-se, aqui é uma opinião apenas sobre algo que está a acontecer e que eu não detenho as informações para emitir o parecer. É apenas uma opinião sobre as circunstâncias. Então, vamos lá. Primeiro momento. Paulinho Júdice no PDT. Todo mundo fala que ele já andou, que ele está no PDT, que ele vai para o PDT, que ele vai sair do PT, que não sei o que mais. Isso é o que se fala todo mundo aí. Eu não falei nada até. Você não viu em nenhum momento eu falar em nenhuma live e não viu eu também escrever, né, em nenhuma resenha. E não vou fazê-lo. Diante do que as pessoas me pedem para saber o que eu sei sobre isso, eu vou dizer que nada sei sobre isso e vou emitir a minha opinião sobre isso. Eu não sei se é procedente ou não. Desconheço. Para que você entenda. Eu não sei se é procedente ou não essa ficção ou prenúncio de verdade do Paulinho ir para o PDT. Não sei. Desconheço. A minha opinião sobre isso, eu acho, para não dizer impossível, eu vou dizer pouquíssimo provável. Minha opinião, acho pouquíssimo provável. Ainda que tenha alguns problemas dentro do PT, e problemas fortes, contundentes, essa briga entre Nery Pinto Mirapalete e doutor Alexandre Gaviati, ex-presidente e atual presidente, e isso ainda vai, obviamente, causar algumas grandes rupturas. E o fato do PT ter 3 ou 4 pré-candidatos, isso não é problema. Já houve outras situações que o PT teve até 4 pré-candidatos, depois sempre fica 2, no máximo 3, mas é do processo democrático que o PT se fortalece muito nisso. Eu acho até que todos os partidos deveriam fazer isso, né? Algum fica um pouquinho mais triste, isso é natural, é do jogo, é do processo, mas efetivamente você também coloca sempre outros nomes em evidência. Na minha humilde opinião, é muito bom para que cada partido tenha 3, 4 nomes sempre, né, na boca do túnel para entrar numa partida. É muito problemático quando um partido tem apenas um. E se esse se lesiona, né, você fica efetivamente desfalcado. Na minha percepção, acho que os partidos deveriam ter sempre, se não tem, começa a projetar. Tá? Deveria sempre, cada partido projetar 2, 3 enquanto partido, e não enquanto pessoa. Puxar para si próprio, né? Cada partido puxando para um todo, acho que seria extremamente salutar que os partidos tivessem vários nomes sempre prontos para concorrerem, seja a vereadores, seja a prefeito e, eventualmente, também a postular em secretarias. Que às vezes tem um partido que tem um nome só para prefeito, 2, 3 para vereador, e se eventualmente compõe uma chapa e precisa crescer dentro de uma estrutura, não tem, dentro das suas fileiras não tem nomes. Não tem nomes capacitados, eventualmente, para que possam discorrer ou formar aí um governo e almejarem secretarias com pessoas capacitadas. Tem muitos partidos que não têm. Um ou outro tem nomes de sobra, mas tem vários partidos que não têm. Às vezes tu tem bons nomes para compor um quadro para vereança e não ter um único nome, às vezes, para compor uma secretaria. Né? Uma secretaria municipal, que são coisas distintas. E isso não quer dizer que as pessoas não sejam boas. Significa que as pessoas, às vezes, não estão aptas para aquelas funções. Né? Não é apenas falar que quer, apenas falar que conhece. Você efetivamente tem que conhecer. Você tem que estar capacitado, principalmente hoje, com a legislação muito em cima, na verdade desde os anos 2000, aí, do início dos anos 2000, 2001, com a lei de responsabilidade fiscal, mas agora, evidentemente, com os portais de transparência, que todo mundo sabe sobre todo mundo, é extremamente necessário que cada responsável por uma pasta tenha, no mínimo, conhecimento, esteja apto a desenvolver as funções. Isso os partidos não têm, porque não formam, não existe a formação base, né, através dos núcleos, vão lá, o núcleo das mulheres, o núcleo dos negros, o núcleo dos gays, gays não, né? Como é? Não fugiu a palavra aí. LGBTs. LGBTs, o núcleo dos, vamos lá, dos jovens.
Se os partidos se formatarem essas situações e derem a oportunidade de efetivamente buscarem, chega numa determinada... Em cada pleito não vão estar brigando por cotas para preencher os 30% que a lei determina. Vão ter nomes de sobra em todas as circunstâncias, mas em todas as instâncias, mas os partidos não fazem. Agora aí está tendo um movimento, estou falando em Santa Vitória do Palmar, está agora tendo um movimento que 3, 4 partidos estão se organizando. Isso é salutar, até inclusive vamos trazer aqui os partidos que já têm aí os diretórios femininos e os diretórios jovens. Eu vou trazer todos, ou seja, um dia só para os femininos e outro dia só para os jovens, para conversar, para mostrar para as pessoas o que cada partido pensa, o que cada núcleo tem a oferecer para cada comunidade e que cada um faça a sua opinião. Bom, nesse sentido é que a gente às vezes fica nessa plataforma de querer prestar um bom serviço e se complica. O que eu acho que o PT cresce nesse sentido é tendo 3, 4 nomes, mas a forma como está se dando que ela é complicada. Porque é um ou outro, seja quem ganhar, não terá o apoio do outro. Seja quem ganhar, não terá o apoio do outro. Se o Paulinho ganhar a prévia, acho pouco provável que o núcleo que apoia o André Sena apoie o Paulinho. E vice-versa. E vice-versa. Está muito arraigada essa condição. Um grupo quer expurgar o outro. Definitivamente é uma linha de posicionamento radicais dentro de... Não que seja prejudicial. Radical no sentido assim, ó. É uma água e o outro vinho. Não querem mais andar juntos. É um pelo outro. Núcleos. Eu não estou dizendo nem o Paulinho, doutor Paulinho, e nem o doutor André Sena. Eu digo os núcleos que os defendem. E isto tem um lado positivo, mas um lado extremamente negativo, e é este que está efetivamente causando essas incógnitas. Né? Que parece que já tem um grupo que diz que o Paulinho não vai ganhar a convenção, porque o doutor André Sena já vem trabalhando bem forte, dizendo que vai ganhar, que está pronto. Há um núcleo que está arrefecendo aí do grupo do Paulinho, pelo que a gente viu, e começaram a largar isso aí que o Paulinho já estava saindo. E aí a coisa mudou de figura, alguém está querendo dizer que ele não sai. Eu não sei nada disso em condições de conversações de partido para com partido, isso eu não sei. Eu sei que os partidos já conversaram. Futuras composições ou não, isso sim. Já conversaram e não é de agora, já vem de algum tempo atrás. Não é só de agora, já vem de longa data, mas agora vem se arraigando a situação. Essas reuniões elas estão acontecendo, algumas a olhos vistos para todo mundo e outras mais reservadas. Não sei se não é a partir de alguém que viu essas reuniões acontecendo e largou que o Paulinho estaria indo para o PDT e sei lá. Uma coisa estão acontecendo conversações para possível ou não coligações, conversações, parcerias, seja lá. E outra coisa é afirmar que efetivamente já está trocando de partido. Isso eu não vou assinar embaixo. Eu garanto que estão tendo conversações. Para efetivamente o Paulinho se filiar, não sei, desconheço. A minha opinião sobre isso que é inverossímil. Que isso não está acontecendo, que não vai vir a acontecer. Minha opinião, mas embasada somente no meu achômetro e não nas informações efetivamente pertinentes. Não vou nem falar sobre a publicação que eu vi do vice-presidente Quininho Dornelles, que é um ato público, verossímil, de altíssima relevância na medida que ali a presidência, né? Ali se manifesta a presidência do partido. Né? Não necessariamente o presidente, mas é a mesa diretora se manifestando que são inverossímeis os anúncios de que o doutor Paulinho Judas estaria indo para o PDT, saindo do PT. Quer dizer, então aí não é simplesmente as pessoas. Mas ainda assim, é bom a gente sempre ficar com a barba de molho, porque tem aquela, eu já vi presidente de clube dizer que o treinador não vai embora. Garantir, ficar, não. É mais fácil sair eu do que o treinador. No outro dia, ou mesmo antes do treinador dormir, quando ele acorda no outro dia, está demitido. Então, não é bem por aí que eu vou. Né? Mas eu vou naquilo que eu efetivamente tenho de conhecimento. O meu conhecimento, o meu achômetro diz que isso não vai acontecer. Diga também isso. Agilson, o Jorginho botou assim, ó. Boa noite, amigo Agilson. Infelizmente não poderei estar presente hoje como combinado. Motivo um evento de última hora. Fui convocado. Desculpas, mas convido a comunidade para comparecer
na distribuição de brinquedos. Muito bem, o Jorginho hoje tinha solicitado um espaço aqui, nós já tínhamos acordado na semana passada, inclusive quando aqui ele esteve, que tinha ficado marcado de vir hoje aqui anunciar, adote um sorriso, né? Como é que estaria aí os andamentos, né? Como é que está a plataforma de trabalho, era o último chamamento hoje que ele iria fazer, porque no domingo estará fazendo as distribuições e nós estaremos lá presentes. Então, obviamente, Jorginho aí justificando a sua não presença, o que de fato não tem nenhuma necessidade, porque é como a gente diz, né? Nossos amigos são da casa, e efetivamente foi uma combinação que a gente já havia feito de ter, obviamente, o espaço para fazer isso, não tem nenhum problema. Meu querido amigo Jorginho, tamo junto, grande trabalho aí à frente da Defesa Civil, não sei evidentemente se está confirmado, parece tudo são informações desencontradas, até se você estiver ainda na audiência, me passa a informação, se possível, que você já não estaria hoje mais à frente da Defesa Civil, estaria à frente de um outro órgão. Foi o que me foi passado, eu não perguntei para você, mas agora já que caiu aqui, estamos ao vivo, quem sabe, se você quiser responder, né, a essas informações que as pessoas me colocam, mas eu, como desconheço, não posso tecer nenhum comentário. Apenas estou te perguntando, se for procedente, por gentileza, me passe a informação e também se improcede, para que a verdade seja restabelecida. Então eu digo assim, com relação ao Paulinho no PDT, eu desconheço, não sei nada. Minha opinião, acho improvável, acho que isso não vai acontecer. Embasado em quê? Em nada. Somente no meu achômetro. Ponto nessa questão do Paulinho. Com relação ao ICO, se ele vai ser ou não candidato, porque muito depende disso, principalmente para as conjunturas, porque já tem partidos já com a cabeça... Exemplo, PDT tem hoje uma chapa configurada, né? Está ali, a princípio, né? Nada oficial, não posso dizer oficialmente, porque não tenho autorização dos partidos. Estou dizendo isso, aquilo que se fala na rua. Se fala na rua que a chapa seria Sassa e Dr. Volney a partir da encrenca com o Sidney. Porque até todo mundo sabe isso, era o Sidney, né? Sidney seria dito aqui pelo presidente Jordano Pereira. O nome do PDT seria, obviamente, o Sidney. Já haviam acordado isso, o Sidney já tinha manifestado isso, já tinha dentro do partido toda essa conjuntura, e de uma hora para outra, parece que o Sidney ou não concordou, ou não aceitou, brigaram, né, dentro desse problema todo, e a situação é que o PDT diz que vai sozinho, vai organizar o partido, vai restabelecer as suas estruturas basilar, né, trazendo velhos pedetistas e resgatando a essência do PDT. A partir daí, viria com chapa própria. A princípio, Sassa como prefeito, Dr. Volney como vice-prefeito. São conjecturas, mas aí existem aquelas negociações, e tá, mas e aí? E a vice? E se vier uma composição, como é que vamos fazer? Aí o partido negocia. Tem que saber se o PDT abre a cabeça, né? Por exemplo, o Republicanos, que tem o ICO hoje como nome praticamente feito, se aceitaria ou não? Como é que se daria esse trabalho? O PP, a princípio, pelas informações que a gente tem, vai continuar apoiando, coligado com o PMDB. Muito pouco provável, o paradoxo, né? Muito pouco provável que o PP rompa com o governo. Tem dado sempre o suporte através da vereadora Doris Manfro, tem sempre dado suporte, nas horas mais difíceis, tem dado suporte para o governo, né? Assim como o vereador Christian Vieira Duarte, líder do governo, nem tanto o PSDB, mas ele, Christian, sempre foi solícito ao governo, né? Então, são situações que possivelmente tendam a manter-se. A coligação com o PP e, dependendo do desenrolar da situação, a coligação com... Coligação não, né? Coligação não. O apoio do PSDB, que está sob júdice. Esse está sob um momento. Vai depender muito do desenrolar agora da presidência da Câmara. É temerário eu agora emitir qualquer parecer. Eu posso dar algumas tendências, eu vou fazê-lo, mas cravar não. Então, o que fica? Acho que está bem avançada a situação para os republicanos ter um candidato próprio. Tá? Acho que está bem avançado. Poderá ter aí algumas situações em que nos próximos dias, e depende muito isso, porque depende muito do trabalho do ICO, né? O ICO todo mundo conhece aí, tem um trabalho laboral, empresarial aí, com
grande parte do Chuí, com grandes empreendimentos, aí de repente nos últimos momentos aparece esse tipo de serviço, se ratificam esse serviço, fica obviamente pouco provável que ele consiga, né, a condição de ser candidato, ter a condição de trabalhar. Isso tudo tem que estar. As pessoas podem não falar, mas isso é a verdade. Então, aí essa situação do Alex ser ou não candidato. Né? Se o PSDB, se os republicanos cravar que o Ico é candidato, o Alex muito provavelmente seja candidato à presidência da Câmara de Vereadores, tentando obviamente ter o suporte da oposição. Né? Suporte da oposição para brigar aí, talvez tentar chegar a 6 votos. Ele sai com 5, né? Mas possivelmente poderia tentar chegar a 6 e quem sabe brigar até para 7. Mas ele 5 votos teria sem problema nenhum, uma vez que tivesse candidato próprio, que ele se definisse como oposição. No caso de ainda estar indefinido, né, de ele não ter definição se o Ico vai ou não vai, ou se ele próprio, Alex, iria, que eu acho pouco provável, que eu acho que ele não iria, mas com o Ico sim, é que ele defina, por exemplo, que não será candidato. Não sendo candidato, negocia algum suporte, de repente, de apoio até com o governo, que é natural, não há crime nenhum nisso, e não apresenta seu nome, não é candidato de ninguém. De repente até nem vota, se abstenha de votar. É bem provável que seja isso. E deixa a bomba na mão do PSDB e do PMDB que se briguem. Basta que para isso ele apenas não apresente seu nome como candidato, tá? Que o PT apresente quem quiser, né? Então mantenha o nome da Cátia, vai fazer 3 votos. O Alex não sendo candidato, a Cátia faz 3 votos. A Cátia ou alguém do PT, né? Seja quem for do PT, tem a condição de fazer os 3 votos, uma vez que o Alex não seja candidato. Tá? E pode, né, essa linha oposição PT ali, fazer os 3 votos e mais o Fabinho, né, que pelo menos no governo não vai votar. E possivelmente não deva votar também no candidato do PSDB, no caso o Christian, porque daria suporte para o governo. Penso eu, na figura do PDT, que efetivamente, nesse pressuposto, rompeu o governo. Não quer dizer que vai votar sempre contra o governo. Se as coisas são boas, eu tenho plena convicção que o Fabinho vai votar com o governo. Isso é indiscutível. Mas nesse caso, em que daria um fortalecimento para o governo, creio que ele deva manter aí um senso de oposição, na minha percepção. Então, talvez, com muito esforço, essa linha do PT fizesse um 4º voto. Mas talvez, apenas talvez, acho pouco provável, o teto é 5. Talvez quem seja o candidato do PT, por única exclusividade, faça 3, no máximo 4. O Christian, então, do PSDB, tem 3 só, né? O PSDB tem 3, vai depender do suporte do governo. O suporte do governo, efetivamente, pode dar para ele 3 votos, creio que não mais que isso. O suporte do governo, 3 votos, embora tenha aí, esteja aí os comentários, a todo mundo falando que teve um desentendimento entre o Christian e Marco Antônio, e na minha percepção acho que isso seja possível arrumar. Se o PMDB fechar a questão, dá para todo mundo votar sim no Christian, votar no PSDB, votar no PSDB. Tá? Parece que as coisas estão meio difíceis aí, porque o governo está pressentindo que o PSDB está com as unhas meia grandes, com as garras meia compridas, e vai, obviamente, encurralar o PMDB. Se efetivamente o Christian for o presidente, vai ficar evidentemente fortalecido nessa questão, né? Tem 3 vereadores, de repente vai começar a nortear algumas decisões para o governo. O governo apresenta uma situação, o PSDB acha que não concorda, vai chamar para conversar e vai exigir uma determinada mudança de rumo. E se o governo não fizer, vai retirar o seu apoio. Uma vez presidente da Câmara, vai poder jogar com isso. O governo está sentindo esse pepino nas costas. Sabe que se o PSDB se fortalecer nesse sentido, e mais com a presidência da Câmara, terá um problema no futuro. O problema é que o outro que faz peso para não ser o Christian é o Jarinha, e uma grande parte do governo não quer o Jarinha. Não tem essa estabilidade para trabalhar com o Jarinha. Então, é um problema. Se o Alex fosse o candidato do governo, certamente teria a condição de organizar tudo e ser o presidente da Câmara sem dor de cabeça para ninguém. Sem dor de cabeça. Sendo do governo. Mas aí joga por terra todo o suporte que ele fez aí para organizar o partido e, obviamente, tendo a condição de ter um candidato próprio. Isso
está fora de cogitação se ele efetivamente ser candidato pelo governo. Aí não sei como é que ficaria a situação para ele olhar para o seu partido e dizer, olha, estamos formando um partido para ser uma ideia diferente, para ter uma ideia nova, como ele obviamente tem feito nas reuniões, e de repente diz assim, não, eu vou voltar agora para o governo, porque o governo me deu uma condição lá para eu ser presidente, e nós agora mudamos o nosso discurso. Vai ficar complicado, vai ficar feio, mas são situações. Um outro problema que as pessoas estão me perguntando, então a situação é essa, tá? Que as pessoas me perguntam, o que tu acha se o Alex vai ser candidato ou não? Acho que hoje, agora nessa situação, ele não será candidato. Agora, nesse momento aqui, ele não pode ser candidato. Porque ele não vence com a situação, ele não vence com a oposição, né? Se ele for para a oposição, ele vai ficar complicado para vencer, porque os dois do PSDB voltam a estar unidos com o partido, então é fácil para o partido fechar a questão. Então vai ficar complicado de votar na oposição, mas é possível. Mas se o governo não sinalizar para o Christian que vai manter o apoio dos 3 vereadores, ou dos 4, para o nome do Christian, essa é uma conjectura diferente que eu vou dar para você agora. As tratativas elas vão se dar agora até o dia 31. Então vai ser ali, como se diz, amarrar os terneiros. O Christian, o PSDB, vai botar a faca no pescoço do governo. Vocês vão nos apoiar ou não? Tenha certeza que eu sou presidente ou não? Se o governo titubear e não fortalecer, e não dizer que o Christian é o presidente, vai ter problema. Porque o Christian pode, obviamente, votar com o Alex. E a base oposicionista vota toda com o Alex. Nesse sentido, porque passa a ser oposição. Aí se ferrou o governo. Essa é uma situação que eu não falei na semana passada, na live da semana passada. Isso, na live, eu nem lembro que dia foi que eu falei isso. Isso é real. Na hora que o Christian vir cobrar do governo um apoio, eu creio até merecido que ele tem, e o governo disser que não tem condição, porque já tem um candidato que diz que não vai regar, que no caso é o Jarim. Já disse, eu sou candidato e não vou abrir mão. Então é um voto que o governo não vai conseguir dar para o PSDB. Se de fato ter a mantença da posição do vereador presidente de dizer que não vota com o Christian, porque o Christian foi intempestivo ao conversar com ele. Se de fato isso se manter, o PMDB já não vai conseguir dar 2 votos dos 4 que tem para o PSDB. Então é temerário. Tá, mas garante 2 e com 2 ele ganhar, até pode ser. Mas o PSDB vai querer cobrar o peso. Então vai precisar, obviamente, dos 4. Se não tiver menos que 4, não basta para o PSDB apenas ganhar. Não basta apenas ganhar, é preciso ter ali um suporte, senão vai ficar complicado. Claro. Apoio, por um lado só, quando me convém, ok, quando preciso, não. Não sei, diga também. Gilson, tem uma pergunta aqui para ti. Diga. O Zé Mer Chaves botou assim, ó. Sim. Gilson, que você acha que até as eleições PMDB e PSDB não abre a prefeito? Foi assim que ela botou. Se até as eleições, PMDB e PSDB não abre a prefeito. Não abre a prefeito. Deixa eu entender o que ela quis. Pois é, ela botou assim. Gilson, que você acha que até as eleições PMDB e PSDB não abre a prefeito? Tá, deixa eu ver uma situação aí. Se eu estou entendendo errado, Rosemar, você me ajuda aí. Rosemar, a mãe da Joyce, né? A Rosinha. Acho que é. Eu vou te dizer assim, Rosa. Se eu entendi, se eu não entendi, você me corrija aí. É que se até as eleições, no caso, até agora, quando começar as campanhas, se o PMDB e o PSDB não racham, né? Se vão continuar juntos, só para eu entender. Se até as eleições agora, quando abrir as caixas, né, para que possam ser formadas as convenções e as coligações, na verdade, as coligações, quando se abrirem as convenções para se formarem as coligações, se até lá os partidos, o PMDB e o PSDB não vão rachar. Se é por aí, para ela refazer a pergunta, para eu não ir para um lado errado aqui. Tá, Gilson, rapidinho, só mandar um abraço para o pessoal que está conectado aqui. Claude Xavier da Silva, boa noite. Elisiane Correia, boa noite, meu amigo. Giovana Garcia Construtor, boa noite, amigo. Giovani? Gilney Mendes Sena, boa noite.
Rosemer Chaves, boa noite. Jordana Alexandro Mariana, boa noite, amigos. Maristela Emoções, boa noite, Gilson, Emoções na Escuta. Jorge Alex Martins e também Mara Suzana Correia Agüero, boa noite. Ela botou assim, ó, agora a Rosemer Chaves botou assim, ó. Cada um quer ser. Certo, então é isso. Vamos abrir. Se até as eleições eles não abrem. Primeiro, boa noite a cada um que você citou, Tamires. E perdão àqueles que a gente já sabe que estão aí e que não aparecem. Exemplo, ontem eu conversei com o meu querido amigo Taylor Santos, da Pioneiro, e ele me mostrou que estava conectado conosco e a gente só conseguiu ver no outro dia, né? Na hora ali não apareceu. O outro nome, a Silene Araújo, que realmente às vezes está conectada, não aparece, 2, 3 dias depois aparece. Então eu peço perdão para os meus amigos que a gente por vezes não consegue citar. Adão Silva, né, também, sempre está conosco. Pedro Carvalho, e aí não aparece aqui. E aí parece assim, ó, a gente vai abrir ali 2, 3 dias, ou às vezes até no dia, mas 2 horas depois de término da live é que aparece. Na hora a gente não aparece. Aparece o meu comentário, no meio tem 2, não aparece, aí aparece o outro que é da Tamires, por exemplo, né? Eu comentei, a Tamires comentou, aí aparece. Aqueles 2 comentários que tem no meio não aparecem. Quando você termina a live, 2 horas depois, às vezes um pouquinho mais, aí tem aqueles comentários. Fica feio isso pra gente, mas infelizmente não somos nós. É um sistema que a gente não tem controle sobre isso aí. Gilson, diga. A Rosemer Chaves colocou assim, ó, exato, isso aí. Tá, então tá. Olha, Rosa, eu vou te dizer o seguinte. Eu tinha plena convicção, assim, plena convicção que isto ia acontecer. Era inevitável acontecer. Eu te digo, naquele projeto, o fatídico projeto das horas extras, que no meu entendimento o governo encaminhou mal para a Câmara de Vereadores e propiciou aquela erupção, causou aquela erupção, o desgaste com os vereadores do PSDB, porque eu não vou nem falar nos outros, mas estou falando exclusivo só para responder a tua pergunta. Causou um mal-estar com os vereadores do PSDB porque obrigou que o líder do governo mantivesse a sua posição, ou seja, defender o governo. Essa é a função dele. Eu não quero saber quanto ele recebe, o que ele ganha, os cargos que ele tem, os interesses. Isso não me interessa, não é essa a função que eu quero entrar aqui. Eu quero dizer que uma vez ele sendo o líder do governo, ele tem que defender. Ele tem que defender. Eu posso concordar ou não com o que ele faz, mas a função dele é defender o governo. Ele não quer fazer isso, entrega a liderança, sai. Essa é a posição do líder do governo. Eu já vi líderes do governo que, na hora H, votaram contra o governo, falaram horrores do governo e continuaram defendendo. Na minha percepção, não é essa a função. Ué, estás louco, Agilson? Mas então vai ter que defender sempre, mesmo que o governo esteja errado? Sim. Sim. O líder do governo, essa infelizmente é a função dele. Ainda que o governo esteja errado para os outros, ele tem que defender. Não quer? Sai. Aí é uma outra situação. Por quê? Ele defende a linha que o governo tem. Errada ou não, é a linha que o governo tem que ele tem que defender. O dia que ele não tiver capacidade ou não puder, ele tem que entregar. E é essa a função. Mas líder do governo é exatamente para isso. É que nem o advogado, eu sou um criminoso. Eu sou um criminoso. Todo mundo sabe que eu sou um criminoso. Mas o meu advogado, ele não tem o direito de concordar com todo mundo. Ele tem que me defender. Principalmente se eu estiver pagando ele. Ele tem que me defender. Ainda que ele ache que eu mereça ser condenado à forca. Mas a função dele é me defender. Tá? Eu sei que é ruim falar isso pra gente, parece antagônico, paradoxo o que a gente está falando, mas essa é a função. A hipocrisia fica no outro lado. A verdade, nua e crua, é essa. Então, naquela situação, Rosa, o governo colocou o PSDB em xeque-mate. Colocou, dentre os 3 vereadores que o PSDB tem, 2 contra 1. Porque 2 vereadores, obviamente, entendiam que a postura do governo estava errada e o próprio vereador Christian sabia que o governo estava errado naquela situação. Tanto é que ele manifestou as suas posições, né? E tanto que na hora do voto ele votou. Todo mundo votou por unanimidade, né? Até o vereador presidente, que não tinha necessidade de votar, quis manifestar o seu voto para ver o erro que o governo tinha. Embora ele estivesse correto. Ele estava errado na dinâmica de como mandou o projeto, a necessidade de desgaste, na minha percepção.
E a prova está que todo mundo votou contra. Aquilo foi o ponto que causa hoje a tua pergunta e que me levou a pensar que o governo, que o PSDB iria romper. Estava claro, era visível demais que não havia mais a conexão. Ou o vereador presidente do PSDB manter-se-ia defendendo o governo, ou teria uma ruptura no seu partido com seus vereadores. Ele preferiu defender o governo e deu aquele embate que teve. Os dois vereadores pediram para sair, deu aquela confusão toda. Então, a conjectura que a gente pensava, eu e outras pessoas, estavam corretas. Não tinha como dar aquele suporte, como aguentar. Bom, mas a partir daí que entrou em cena a executiva, porque naquele momento os partidos, os candidatos, os vereadores perderiam seus mandatos, daria uma outra transformação, seriam outros nomes, possivelmente não, seria o PSDB, o PSB que cresceria muito dentro do município, e não mais o PSDB, no jogo de interesses de todo mundo. Os vereadores não queriam perder os mandatos, e o PSDB não queria perder a força que tinha. A executiva entrou em jogo, que o negócio é o seguinte, nós vamos nos estrepar aqui para os outros. Concordar ou não com o que os outros estão fazendo, nós temos a nossa posição. Mas quem vai se ferrar, o único a se ferrar somos nós. Porque vocês estão fora, vão estar na rua. E nós vamos perder 2 vereadores. Isso eu nem conteste. Tá? Mas a executiva foi hábil, conseguiu consertar o problema, resolveu, fortificou de novo o seu partido, ainda que não 100% com o governo, que isso é uma outra coisa. Mas fortificou o partido, isso é inconteste. Bom, Rosa, para ser preciso na tua pergunta, a partir daí mudou o patamar, porque ficou visível que o PSDB realinhou o seu suporte ao governo, a partir de deixar os seus 2 vereadores mantendo as suas críticas ao governo, permitir que o líder do governo, Christian, presidente do PSDB, mantenha-se defendendo o governo e alinhando um pouquinho o discurso dos seus vereadores para não ficar ruim para a sociedade, né? Porque senão, que discurso faz para o povo? Somos a favor do governo e contra o povo que está reclamando das coisas erradas? Ou somos a favor do povo e contra o governo que está fazendo as coisas que nós entendemos errado? Essa linha o PSDB se pega aí. Essa linha está nas costas, essa navalha está nas costas do PSDB. Dá para entender que estava se alinhavando bem por aí e possivelmente iria até o final do governo. Sem problemas nenhum. Sem problema nenhum. Iria até o final do governo isso aí. Até o final do mandato. Sem problemas nenhum. O realinhamento que a executiva fez daria condição para o governo se refortalecer e ir até o final do mandato com a base do PSDB. O problema foi o que aconteceu com o PDT. A ação do governo, a ação do chefe do executivo, demitindo o presidente do PDT, ou melhor, demitindo o secretário de saúde. Até aí tudo bem. Demitindo o secretário de saúde. Até aí tudo bem. Mas que é presidente do PDT e não levou em consideração o suporte que o PDT tem, inclusive sendo o seu vice, deixou um sinal de alerta para o PSDB. Opa! Epa! A executiva começou... Opa! Se isso acontece com o PSDB, que tinha 3 secretarias, que agora tem 2, que tem o vice, que dá o suporte, que embora tenha um vereador só na Câmara, mas que é um vereador importante, tem um trabalho forte, é um vereador já com 3 mandatos, e tem efetivamente uma tradição, é o maior partido é o partido com maior número de filiados, e ele não tomou conhecimento disso e deu um pontapé na bunda do PDT, porque foi isso que fez, na medida em que demitiu o secretário, ok, mas que não levou em consideração a comunicação ou o respeito à sigla partidária, a PDT, mostra para os outros que isso pode acontecer com qualquer outro, embora o PSDB não tenha nenhuma secretaria. Mas ficou na avenida. Peraí, mas deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vamos tomar pé da situação. A princípio, eu penso, Rosa, que seja por aí. E quero crer que o PSDB tenha se dado conta do perigo que estava a correr e começou, evidentemente, vamos lá, pede um cargo ali, um outro acolá, uma secretaria lá, para ver como é que vai. Já que não tem outro, né, o outro partido não está,
mesmo que diga que não quer. O PSDB ficou evidentemente sempre na retaguarda, dizendo que não quer, e se o governo acena para ele, ele diz que vai ver. Se o governo não dá, ele diz que quer. Se o governo dá, ele diz que vai ver, que não quer. É um jogo necessário e importante. Mas está perigoso agora, por quê? Se o governo não efetivamente calçar muito bem o PSDB, que vai dar o suporte até as eleições, vai ficar complicado. Mas se deixar o PSDB crescer demais, além do que pode ser controlado, também vai ser complicado. O PSDB se deu conta disso e por isso não sou Christian. É para medir este suporte, não é nem para ver se o Christian quer ou não ser presidente. Pode ser até que ele não queira, pode ser até que não vá. Mas se o PSDB quer efetivamente se fortalecer enquanto partido, vai exigir sim apoio ao presidente Christian Rosa. E aí tem um problema. Porque o PMDB, neste momento, não pode dar o suporte que o PSDB exige. Não tem como. Hoje não tem como. Vai ter que articular para fazer o Christian presidente. Se de fato o PSDB quiser a presidência do partido, da Câmara de Vereadores, para fortalecer o seu núcleo, a sua base, e dizer para o prefeito, epa, eu não sou um PDT, eu não sou um PP, comigo o negócio é mais embaixo. Então ele vai ter que jogar exatamente isso e diz assim, eu quero a presidência da Câmara e eu quero suporte, eu quero apoio. Se o governo efetivamente não der caixa, sim, vai ter ruptura, não vão chegar até a eleição. Isso é inevitável, Rosa. Por quê? O PSDB vai tirar a prova agora. Ou efetivamente o governo está com o PSDB, ou o PSDB só estava para servir os interesses que o governo precisaria. E na hora que o PSDB precisa de alguma coisa, o governo não dá. Porque um carguinho aqui, um carguinho ali, até vai. Mas eu queria ver 2, 3 secretarias, ou mesmo a presidência da Câmara, por unanimidade com os votos do PMDB. Se o PMDB tem mesmo o poder da caneta, se o Magrão de Negre efetivamente tem o poder de apagar incêndios, que ele sempre, nas horas complicadas, apareceu, o PSDB não pode fazer menos que 8 votos. Entende, Rosa? Ele não pode fazer menos que 8 votos. Ele tem que ter os 3 votos dele, ele tem que ter os 4 do PMDB e mais o voto do PP. Aí o PSDB sai e diz assim, olha, o governo está conosco e nós vamos morrer abraçados. Se perdermos a eleição, nós vamos perder abraçado, mas é o que nós precisamos fazer. Caso contrário, Rosa, salve-se quem o puder, porque o PSDB vai puxar o freio de mão e não sei, acho que talvez não lance candidato próprio. Perdeu a mão de lançar um candidato próprio, mas pode coligar com alguém. Pode coligar com os republicanos, pode coligar com o próprio PDT, mas inevitavelmente vai sair sim do governo. Se o governo não der o suporte para o Christian ser o presidente, o PSDB está fora. Então, sim, Rosa, existe uma grande possibilidade do PSDB sair fora do governo e rachar. Ah, mas e se arrumarem para o Christian não concorrer e arrumarem uns cargos ali, uns cargos ali, e o PMDB colocar o candidato que ele quiser para contentar o Jarinha, ou o Gregos e Troiano, ou o próprio Alex? Até pode ser. Mas o PSDB vai saber que não pôde contar com o governo na hora que precisava. E até as eleições, tudo pode acontecer sim. Inclusive na hora do pega para capar, na hora de votar um orçamento, na hora de votar uma lei de diretrizes e bases, pode complicar. Não precisa votar contra, mas só em atrapalhar já é um fator complicador. E é por aí que eu vejo. Então sim, existe um grande perigo do PSDB rachar com o governo até as eleições, Rosa. Não sei se era isso também. Vocês têm alguma outra pergunta? Se não tiver, eu quero encerrar. Não é pergunta, só o Érico Reboita botou. Boa noite, Garibaldi, na audiência do programa. Boa noite, grande guerreiro, meu querido amigo Érico Reboita, ex-presidente da Liga Vitoriense de Futebol, fez um grande trabalho, agora vai trabalhar aí de coadjuvância para sua excelentíssima esposa, minha querida amiga Maristela, que se lançará, se Deus quiser, nas próximas eleições aí, como futura pré-candidata, assim como outras amigas, como eu gostaria que tivesse a Denise Clavijo, a Larissa Clavijo. A Denise e a Larissa, obviamente, que não vão poder concorrer, porque uma é mãe e a outra é filha, uma vai ter que concorrer. Acho que nessa vez a Denise deixou passar o bonde para ela, deixou passar o bonde entre aspas, né? Na questão de família, né?
poderia, obviamente, e pode vir a ser candidato, daqui a pouco não ser, ou ser, mas eu acho que agora, obviamente, será a Larissa, que estará muito bem representada aí no grupo feminino, com muitas mulheres que eu estou vendo aqui. A Sheila Cunha, que eu soube que também vai ser candidata, enfim, a boxeadora campeã nacional de boxe, né? Então, o título de Santa Vitória do Palmar. Então, por aí você vê, nós temos muitos nomes de mulheres que efetivamente poderão nos representar muito bem na Câmara de Vereadores. E eu digo sempre, né, se tiver cinco mulheres se elegerem no próximo pleito, eu vou carregá-las, me oferecerei para carregá-las numa carroça decorada, com muita honra, com muito carinho, carregá-las desde o Correio até a Praça Grande, até a General André ali, como mérito para as mulheres que quebram uma escrita de nunca passar de 3 no Poder Legislativo. Nós temos 3 hoje, e eu gostaria que as 3 se mantivessem e ainda tivessem umas 2. Tá? Ou se não forem as 3, mas que as 3 não se mantêm, que alguém não se eleja, que não é o que eu gostaria, mas que tivesse 5 mulheres. Se tiver 5 mulheres, eu me proponho a carregá-las. E quando tiver 13 mulheres, eu vou andar pelado na barranca. No dia que tiver 13 mulheres na Câmara, até 2026, né? Sim. Agora é 2020, depois 2024, 2028. Até 2028, se tiver 13 mulheres na Câmara de Vereadores, eu vou andar pelado na rua, com a polícia de trás, vou passar 50 anos na cadeia, mas vai ser uma honra se tiver 13 mulheres na Câmara de Vereadores. Tá legal, gente? Uma outra situação é com referências ao Sidney, né? O pessoal me pede, o que vai acontecer com o Sidney? Cara, o Sidney, eu digo, o pessoal diz que não, eu vou dar 99,9% que ele vai para o PSDB. 99,9% que ele vai para o PSDB. Ele tem um laço de amizade com vários dirigentes do PSDB, né, da executiva, ele tem poder de articulação, ele tem poder de barganha, porque, segundo os números aí, ele vai com no mínimo de 30, num teto aí de quase 60 ou 80 novos membros a serem filiados para o partido que ele for, né, os arrestos aí do PDT, né, os dissidentes do PSDB, do PDT, que sai com ele, Sidney. Se de fato ele tiver esse poder de barganha, é sim um grande contingente que vai para, seja qual for o partido, obviamente que obedecendo às instâncias, né, se vai por apreciação ou não, se vão efetivamente por força de aceite a partir da força de quem vá. Se isso está em qualquer partido que ele leve esse contingente, é efetivamente sim uma grande força. Se levar mais de 30, é sim uma grande força. E a princípio, acho que as linhas de negociações estão muito bem avançadas com o PSDB, embora tenham outros 2 partidos na peleia aí, que gostariam muito de ter aí o vice-prefeito nas fileiras dos das suas cores políticas partidárias. Mas eu acho que o caminho está para o PSDB. Deixa eu mandar um abraço aqui para Rodrigo Jardim, a Larissa Clavijo, a Denise Clavijo, a Adriana Silveira, né, esposa do Rubilar, o Taylor Santos, o Lúcio Maninho lá do Mercado Langoni, Nery Pinto Mirapalete, Jordano Pereira, o ex-presidente do PT e o presidente do PDT, que sempre me privilegiam com a audiência, que por vezes a gente aqui esquece de falar porque não aparece o nome aqui. Quando eu vou conversar com eles sabem tudo o que eu falei e que eu reputo com grande honra e um grande privilégio saber que eles estão na audiência, assim como cada um que se manifesta. Diz aí, Tamires, para eu encerrar, manda 1 ou 2 salves aí, 1 ou 2 abraços, para que eu possa... A Rosemary Chaves botou assim, não subestima as mulheres. Não, muito pelo contrário, eu efetivamente quero que aconteça. Não é subestimar, Rosa, eu efetivamente torço, eu quero que aconteça isso. Eu defendo para que tenhamos 5 mulheres, para que eu tenha o privilégio de carregá-las. Não é aposta que não vai ter, muito pelo contrário, eu quero que tenha, para que eu possa cumprir isso. E até 2028 eu quero que tenha 13. Se tiver, eu vou sair pelado na rua. Então não é subestimar, é efetivamente uma campanha para que isso aconteça. Tá? Então é uma situação adversa à substimência. Não é subestimar, é muito pelo contrário. É estimular para que isso efetivamente aconteça. É lutar para que isso aconteça.
é defender para que isso aconteça, para que efetivamente conquistemos um número maior, histórico, que ultrapassemos o número de 3, que é o máximo que aconteceu até hoje na história do Poder Legislativo, que tenhamos, eu quero que tenhamos nesta aqui 5, e se tiver 5, eu quero ter a honra de carregá-las. Se tiver 3 ou 4, não, eu não vou. Mas se tiver 5 ou mais, eu terei a honra de carregá-las, quem efetivamente quiser. Então, não é subestimar, Rosa, é muito pelo contrário, é incentivar, é defender para que isso aconteça. Tá? Que se de repente alguma outra pessoa entenda que efetivamente a gente está subestimando, está negativando essa condição que isso possa acontecer, muito pelo contrário. É positivar para que isso aconteça, lutar, defender para que isso efetivamente aconteça e que eu possa, obviamente, carregar as 5 ou mais mulheres neste pleito eleitoral que se avizinha. Diga. Tá bem, mandar um abraço aqui também pro Érico Reboita, Isaac Santos Cunha, boa noite. Meu querido amigo ex-vereador Isaac Santos Cunha, amigo nosso na Igreja Batista Conservadora, né? Isto. Mara Suzana Correia Agüero. Sempre na audiência, muito obrigado, Mara. Jorge Alex Martins. Jorginho. Maristela Emoções. Grande vereadora. Jordano Alexandro Mariana. Grande árbitro Chico, meu querido parceiro. Gilney Mendicena. Da oficina e loja de bicicleta Gurizinho. Giovanni Garcia, construtor. O filho do meu querido amigo Sorriso, meu parceiro Giovanni, o esposo da Ana Luísa, né? Então tá, um grande abraço. Elisiane Correia. Sempre na audiência, Elisiane participando sempre conosco. E Claude Xavier da Silva. Claude Xavier do Anjos... Do bem, não é? Anjos... Esqueci o nome. Anjos da Paz? Esqueci o nome, da ambulância, né? Meu querido amigo Claude. Agora eu me esqueci. Mas enfim, isso, enfim. Deixa aí, recebe o carinho, recebe obviamente a nossa lembrança. Meus queridos e queridas, caminhando para o encerramento aqui, daqui a pouquinho eu vou colocar para que nós indiquemos, nós não, vocês indiquem, eu não tenho ninguém para indicar, não é que não tem, eu até teria, mas por princípio nós não votamos, não permito que ninguém da nossa equipe da Rede Status e da plataforma Status opine, né? Nós não votamos no Prêmio Status, nenhum de nós opinaria, embora às vezes recebamos também aí os pedidos, né, ali para que indiquemos ou votemos, mas nós não fazemos. Diga. Adilson, é Anjos da Vida. Anjos da Vida. Então tá. Claude Xavier, um grande abraço aí da Anjos da Vida. E eu quero dizer que daqui a pouquinho estarei colocando um post para que cada um dos senhores, se puder, se possível, indique quem deva receber uma homenagem póstuma, uma homenagem in memória, no dia 3 de março, no Prêmio Status, dia 14 de março de 2020, no Esporte Clube Vitorense, quando nós estaremos fazendo a cerimônia oficial de entrega do Prêmio Status, o destaque de 2019. O prêmio é sempre entregue em março. Dia 31 agora, próximo vindouro, termina o processo de votação em todas as 100 categorias, e mais esta especial, que é em memória. Você indica aí quem porventura tenha falecido, nos deixado durante o ano de 2019 e que mereça efetivamente ser lembrado pelo Prêmio Status e, obviamente, homenageado através da família. Que assim seja, então, aos meus amigos que porventura estejam nos assistindo. Eu quero agradecer ao carinho, à audiência, o privilégio de contar com uma seleta e qualitativa, né, audiência que me impulsiona cada dia mais me preparar e para emitir alguma opinião que efetivamente não reflita necessariamente aquilo que você gostaria de ouvir, mas que evidentemente possa colocar um norte para que você tenha uma outra concepção, uma outra opinião. Tá legal? Tá bem, Tamires? Muito obrigado. É isso aqui, só deixar um abraço aqui para Márcia Luísa. Márcia Luísa. Né? Que eu vou botando boa noite, meus queridos. Então tá, muito obrigado, Márcia. Em breve também estará conversando conosco aqui, ela que está criando a biblioteca, organizando a biblioteca municipal e fazendo um belo trabalho. Eu já tive o privilégio de conversar particularmente com ela. É uma pessoa de uma conversa aprazível, um casal que eu tenho um carinho muito grande. Ele eu conhecia há alguns anos jovem, né? O Giovanni, e agora tive o privilégio de saber que ele está voltando para Santa Vitória do Palmar, fazendo esse trabalho aí na construção civil, com extrema qualidade, competência que já é peculiar à tradição do seu pai, né? E que
hoje reconhecida no seio de nossa sociedade. Grande abraço então a ambos, ao Giovanni e a Márcia Luiza. Tá bem? É isso, Gilson. Mandar então agradecer a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham em mais uma live aqui na Web TV Status. Desejar a todos um belíssimo fim de semana e fiquem todos com Deus e até a próxima. Muito bem, 21 horas e 29 minutos num oferecimento de Ótica Pelotense. Eu fico por aqui agradecendo mais uma vez o carinho, o privilégio da audiência, desejando a todos um grande, espetacular fim de semana, um abençoado domingo para todo mundo e que segunda-feira, se assim Deus nos permitir, possamos estar novamente juntos para mais uma live da cidadania. Tenham todos uma ótima noite e até lá, se Deus quiser. Boa noite!